Gênesis capítulo 37, versículo 1. Ele diz assim: E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentavam as ovelhas com seus irmãos. E estava este mancebo com os filhos de Bilha, os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. José trazia uma má fama deles ao seu pai. E Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. O Jacó aqui, que é o mesmo Israel, ele tinha muitos filhos, só que dentre esses filhos, ele tinha um amor especial, ele tinha um amor maior por José, que além de ser o filho da sua velhice, também era aquele filho que procurava honrar, que procurava agradar o pai. Irmão, não é certo, não é correto que o pai ame mais um filho do que os outros. Principalmente não é correto demonstrar isso, tá? Não é certo que um pai demonstre mais amor de um do que pelos outros. No entanto, irmão, os filhos de Jacó, irmão, eles davam um trabalho, eles não obedeciam, eles não procuravam seguir, eles não procuravam honrar o seu pai. José, ao contrário deles, era alguém que era próximo de Jacó, era alguém que estava sempre perto do pai. O José era aquele que obedecia, que servia, que procurava agradá-lo. Resultado disso, a Bíblia diz que o Jacó amava mais José do que os seus irmãos. Então nós precisamos, se queremos esse amor maior sobre nós, mais do que esse amor maior, queremos ver a manifestação desse amor, nós precisamos, como José, estar mais próximo do pai. Nós precisamos procurar servir, honrar e agradar o pai. A Bíblia diz: eu amo aos que me amam. É a Bíblia que diz isso. Jesus falou: e os que guardam os meus mandamentos são os que me amam, e ele será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Então eu posso ter esse amor na minha vida se manifestando, só que para isso eu preciso amar o Pai, eu preciso guardar o mandamento do Pai, eu preciso servir o Pai, eu preciso buscar, eu preciso me aproximar mais do Pai. Irmão, o Pai ama todos, mas se eu me aproximar mais dele, se eu procurar servi-lo, honrá-lo, se eu procurar agradar, eu vou ver esse amor dele se manifestar na minha vida. O amor do Jacó pelo José vai se manifestar através da túnica que ele dá para ele de várias cores, porque era o filho que servia, que honrava, que agradava, era o filho que estava próximo do seu pai. Você quer esse amor se manifestando na sua vida? O amor do Pai, o amor de Deus, se aproxima mais de Deus. Procure honrar, procure agradar, procure servir, procure estar diante dele. Continua lendo o versículo 4. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, o aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Os irmãos de José perceberam o cuidado, o amor que o pai tinha por ele, que era mais do que o cuidado e o amor que ele tinha pelos outros. E isso vai despertar no coração deles uma raiva em relação ao José. No entanto, irmão, o que eles deveriam fazer não era ficar com raiva do José. O que eles deveriam fazer era procurar agradar o pai. O que eles deveriam fazer era procurar servir o pai, se aproximar. Irmão, não dá para impedir, ou não dá para ficar chateado se eu estou vendo alguém sendo abençoado, se aquela pessoa está sendo alcançada, se Deus parece que está tratando ele melhor. O que eu tenho que fazer não é ficar chateado, zangado, amargurado. Eu tenho que procurar mudar minha situação com o Pai, eu tenho que procurar servi-lo, honrá-lo, agradar. Parece que Deus ama mais ele do que a mim. Irmão, Deus talvez só está manifestando o amor dele.
Mas por quê? Tem algum motivo, tem alguma razão. E não é para você ficar zangado, ficar chateado. É para procurar agradar o pai. É procurar honrar o pai. Que você terá esse amor sobre você. Os irmãos de Jacó, os irmãos de José o odiavam. Por quê? Porque o pai amava ele. Só que o ódio dele pelo José não vai mudar o amor do pai pelo José. Eram eles que deveriam mudar. Irmão, tem hora que eu preciso mudar alguma coisa. Espera aí, se eu não estou sendo alcançado por esse amor, talvez eu preciso mudar alguma atitude. Eu preciso consertar algumas coisas na minha vida. Parece que Deus não me ama. Você talvez não está vendo o amor dele se manifestar. Amar, ele ama. Mas talvez você não está vendo esse amor se manifestar. Porque talvez você não está agradando. Porque você talvez não está servindo. Porque talvez você não está fazendo o que deveria fazer para o pai. Então não adianta ficar amargoado, revoltado, indignado. Irmão, é procurar se aproximar, é procurar servir, é procurar agradar o pai. Versículo 5. Sonhou também José um sonho, que contou a seus irmãos. Por isso aborreci-o ainda mais. E disse-lhes: ouvi, peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. O José então teve um sonho, irmão, e nós sabemos que esse sonho de José foi dado por Deus a ele. Mas José era muito novo, José não teve entendimento, José não teve sabedoria, e ele então vai contar o sonho dele para os seus irmãos. Irmão, eu preciso ter cuidado, eu preciso buscar essa sabedoria, irmão, para entender que nem todo mundo está pronto para ouvir o sonho de Deus para mim, que nem todo mundo está pronto para saber qual é o plano de Deus, qual é a vontade de Deus para a minha vida. Tem coisas que eu preciso aprender a guardar no meu coração, porque nem todo mundo vai entender, nem todo mundo vai aceitar, nem todo mundo vai apoiar, nem todo mundo, irmão, vai me incentivar. Eu preciso ter cuidado, tem coisas que Deus dá para mim, e nem todo mundo está pronto para ouvir, nem todo mundo está pronto para saber a vontade de Deus para a minha vida, o plano de Deus para mim. Versículo 9. Então lhe disseram seus irmãos, versículo 8, gente. Então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terá domínio sobre nós? Por isso tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. Então quando José fala para os irmãos dele, primeiro eles vão questionar: peraí, por acaso você vai dominar sobre nós? Quer dizer, você vai reinar? Primeiro eles questionam José, depois eles vão zombar. José era o mais novo, não, tinha o Benjamim, era o penúltimo filho. Quer dizer, você, que é quase o mais novo, vai dominar sobre nós? Você vai reinar sobre nós? Eles questionam, eles zombam, e eles vão odiar ainda mais o José. Nem todo mundo está pronto, irmão, para ouvir o que Deus te falou. Nem todo mundo está pronto para aquilo que Deus tem na tua vida. Nem todo mundo vai te apoiar, vai te incentivar. Ao contrário, muitos vão criticar, vão condenar, vão questionar. Irmão, muitos vão ser usados às vezes para desanimar você, para abater você, para entristecer. Por isso eu preciso ter cuidado. Nem todo mundo está pronto para ouvir o sonho de Deus para você. Nem todo mundo está preparado, irmão, para saber o que Deus tem para a tua vida. Você precisa ter cuidado, porque você pode às vezes estar falando para alguém que vai ser, irmão, um instrumento do inimigo para desanimar você, para entristecer você. Versículo 9. E sonhou ainda outro sonho, e o contou a seus irmãos e disse: eis que ainda sonhei um sonho, eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. José teve outro sonho, irmão, era outro sonho, mas significava a mesma coisa. E o fato de José ter outro sonho
Irmão, era porque, primeiro, aquele sonho vinha de Deus. O José disse isso quando o faraó teve o sonho. O faraó teve 2 sonhos, primeiro das espigas de milho, depois das vacas. As espigas cheias e bonitas, secas e queimadas, as vacas gordas e bonitas, as vacas magras e feias. Então, quando o faraó conta para o José os 2 sonhos, ele diz logo, olha, ele veio dobrar desse sonho porque ele veio de Deus. Então, o sonho que dobrou para o José, esse segundo sonho, era a confirmação que aquele sonho vinha de Deus para ele. E mais, além de ser de Deus, significava que era algo que Deus iria fazer. Deus tinha dado um sonho, e quando Deus repete esse sonho para o José, é Deus confirmando para o José, eu vou realizar esse sonho. Esse sonho vai se tornar real na sua vida. Só que José, mais uma vez, não vigiou. José vai falar o sonho dele outra vez, versículo 10. E contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu seu pai e disse-lhe, que sonho é esse que sonhastes? Porventura, viremos eu e tua mãe e seus irmãos a inclinar-te perante ti em terra? E seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardou esse negócio no coração. Quando José conta o sonho, desta vez ele conta para o pai. Quando o pai ouve aquelas palavras, a Bíblia diz que o pai o repreende, mas também ele pega aquelas palavras e coloca. O Jacó já teve sonhos, e ele viu que o sonho que ele teve foi Deus que havia dado para ele uma porta, uma janela que subia até os céus, e os anjos que subiam e que desciam. Ele sabia que aquele sonho foi dado por Deus. E agora, quando ele escuta o José falar de um sonho que ele teve, o Jacó guarda no coração aquele sonho, porque ele sabia que podia vir de Deus, mas ele o repreende. Irmão, nós precisamos ter cuidado com os sonhos que a gente tem. Nem todo mundo está pronto para ouvir, para preparado. Às vezes até aquele que nos ama não está pronto para nos ouvir. Jacó amava José mais do que os seus irmãos, mas vai repreendê-lo por causa daquele sonho, porque às vezes nem aquele que te ama, irmão, está pronto para aquilo que Deus quer fazer na tua vida. Ou também aquele que te ama quer te proteger, quer te guardar. O Jacó sabia o que aquilo poderia provocar na vida do José, sabia que os irmãos já não amavam ele. Então ele repreende o José para ver se o José entendia, aprendia. Irmão, tem hora que nós precisamos de uma repreensão do pai. Às vezes nós estamos falando demais, nós não estamos vigiando, nós não estamos tendo cuidado. E às vezes o pai vai nos repreender, não para o mal, mas para o bem, para que a gente aprenda. E os irmãos de José, quando ouviram aquele segundo sonho, a Bíblia diz que eles o invejavam. Cuidado, irmão, porque aqueles que não têm sonho, eles podem ter inveja. Pior do que inveja, eles podem acabar fazendo alguma coisa para tentar atrapalhar o teu sonho. Os irmãos de José não tinham sonhos. Quando ouviram José que tinha sonho, eles odiavam José, ficaram com mais raiva dele. Agora que ouviram que o José teve o segundo sonho, agora eles vão ter inveja do José. E eles vão começar a fazer alguma coisa para tentar atrapalhar esse sonho. É por isso que eu não posso falar para todo mundo do sonho que Deus me deu. O sonho hoje, gente, é a palavra, é a promessa, é a direção, é aquilo que Deus falou para nós, que Ele vai fazer na nossa vida. Eu não posso falar para todo mundo, porque nem todo mundo vai entender. Irmão, tem aqueles que são de Deus, que vão guardar no coração. Tem aqueles que são de Deus, que sabem que Deus é poderoso. Irmão, que vão nos repreender às vezes, porque precisamos disso. Mas tem aqueles que vão odiar, tem aqueles que vão invejar, tem aqueles que vão ser usados pelo inimigo para tentar atrapalhar o sonho de Deus na nossa vida. Continua lendo, diz mais. Versículo 12. E os seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai junto a Siquém. Disse, pois, Israel a José: não apacentam os teus irmãos junto a Siquém? Vem e enviar-te-ei a eles.
E ele lhe disse: eis-me aqui. É para você entender por que o pai amava José mais do que os seus irmãos. Os irmãos odiavam José, mas quando o pai disse: ô José, vem cá, olha, os teus irmãos estão apacentando lá em Siquém, olha, eu vou te enviar até eles para que você me dê notícia deles. José disse: pai, eis-me aqui. José estava pronto, estava disponível para obedecer, para fazer a vontade do pai. Como é que nós estamos, gente? Às vezes nós estamos cansados, nós sabemos qual é a vontade do pai, nós sabemos o que o pai espera, nós sabemos o que o pai quer da nossa vida, mas a gente às vezes está muito ocupado, a gente está muito cansado, a gente está com tantas coisas para fazer e não temos feito o que o pai quer, não estamos nos disponibilizando ao pai, não temos dito a ele: Senhor, eis-me aqui. Às vezes o pai me chama de madrugada para orar: ah, pai, eu estou cansado. Irmão, eu preciso estar disponível ao pai, estar pronto para fazer a sua vontade. Ah, não, choveu. Irmão, eis-me aqui, pai. Eu preciso estar disponível para o pai. A gente quer esse amor sobre a nossa vida, a manifestação, queremos ver o pai agindo, mas quando o pai me procura, mas quando o pai me chama, mas quando o pai espera alguma coisa de mim, o que eu tenho dito ao pai? Estou ocupado, não dá, hoje eu não posso, eu estou cansado. Irmão, eu preciso aprender a dizer para ele: eis-me aqui. Eu preciso dizer, estar disponível para fazer a vontade do pai. Continua lendo, diz mais. 14. E ele lhe disse: ora, vai ver como estão teus irmãos, e como está o rebanho, e trazer-me resposta. Assim enviou do vale de Hebrom, e José veio a Siquém, e achou um varão, porque ele andava errado, perdido pelo campo, e perguntou-lhe o varão, dizendo: que procuras? E ele disse: procuro meus irmãos, dizei-me, peço-te, onde eles apacentam. José então, obedecendo ao pai, vai até Siquém. Irmãos, aonde os irmãos deveriam estar, porque foi aonde o pai mandou eles ficarem. Só que quando José chega em Siquém, os irmãos não estavam ali, não estavam onde o pai queria que eles estivessem. E aí José começa a procurar de um lugar, de um lado para o outro, até chegar o momento em que José se perde. Quando a Bíblia fala que ele andava errado pelo campo, é que ele estava perdido no campo. Ele não encontrou os irmãos, começou a procurar, José se perdeu. Irmão, por não obedecer ao pai, por não estar onde o pai quer que a pessoa esteja, irmão, muitos estão se perdendo. A família está se perdendo. A família está andando no caminho errado, o filho está andando no caminho errado, o marido no caminho errado, porque talvez eu não estou aonde eu deveria estar, eu não estou aonde o pai queria que eu estivesse. Estou aí, o resultado disso: a tua família está andando errado, a tua vida está andando errado. José se perdeu, mas Deus maravilhoso preparou alguém, irmão. Colocou um homem lá no campo que viu José perdido e perguntou: ora, o que você está procurando aqui? O que você está fazendo aqui? Irmão, é Deus. É Deus que sempre prepara alguém, irmão, para nos orientar, para nos ajudar, para nos colocar no caminho certo. Agora, claro, se você quiser ouvir, José estava perdido e de repente apareceu um varão, e não apareceu do nada não, é Deus. A pessoa não entende que é Deus que coloca aquela pessoa, é Deus que coloca aquele homem, aquela mulher, é Deus que coloca aquela mensagem, aquela palavra, é Deus, irmão, para tentar te resgatar, para tentar tirar a pessoa do caminho errado, para tentar mostrar a direção certa. Quando aquele varão perguntou: o que você está procurando? José: eu estou procurando os meus irmãos. Você sabe para onde eles estão? Versículo 17. E disse aquele varão: foram-se daqui, porque ouvi-lhes dizer: vamos a Dotã. José, pois, seguiu seus irmãos e os achou aonde, gente? Em Dotã. Lembra onde foi que o pai mandou José encontrar os irmãos? Lá em Siquém.
Os irmãos estavam longe, distante da onde o pai havia dito, da onde o pai queria que eles ficassem, que eles estivessem. Pastor, Deus não me ama, ou Deus não se importa comigo. Irmão, como é que Deus vai se manifestar se você não está onde Deus quer que você esteja? Se você não faz o que Deus quer que você faça? Deus dá uma direção, mas você não segue a direção de Deus, você não segue a direção do Pai. Quantas pessoas, irmão, que estão longe da direção, estão fora da direção do Pai, estão distantes, não estão vendo o amor, Deus não ama, Deus não opera, mas você não está onde o Pai queria que você estivesse. Você não faz o que o Pai queria que você fizesse. Era para estar em Siquém, só que em vez disso eles estavam em Dotã. Não foi aonde o pai mandou, eles estavam longe, estavam distantes. Quantas pessoas estão longe, estão distantes? Irmão, às vezes está na igreja, mas está longe da vontade do Pai, está distante do que o Pai queria que estivesse. O Pai não é injusto não, irmão, não há injustiça da parte de Deus. Nós que falhamos, e como nós falhamos, como às vezes nós nos distanciamos do que Pai quer para a nossa vida, do que Deus quer para nós. Continua lendo, diz mais, versículo 18, e viram-no de longe, e antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matarem, e disseram uns aos outros: eis lá vem o sonhador mor, vinde pois agora e matemos, e lancemos numa cova destas, e diremos: uma besta fera o comeu, e veremos o que será dos seus sonhos. Quando José, então, agora orientado no caminho certo, vai onde os irmãos estavam, estes irmãos olham José ainda de longe, e eles começam a dizer: lá vem o sonhador mor, lá vem o chefe dos sonhadores, vem, vamos matá-lo. Irmão, quando eles olham José ainda de longe, irmão, vem a eles um plano maligno, algo maldito, de matar o José. Não podemos esquecer, eles eram irmãos de José, mas por causa dos sonhos, porque o que eles queriam era acabar com o sonho de José. Como o sonho vinha de Deus, eles não podiam atrapalhar Deus, eles vão tentar atingir o José, matar o José, para que assim eles pudessem parar com o sonho de José. Irmão, eu já falei muitas vezes sobre isso. Irmão, a obra é de Deus, é Deus que abre a porta, é Deus que faz a promessa, é Deus que vai abençoar, é Deus, e o inimigo não pode parar Deus, o inimigo não pode impedir. A Bíblia diz: agindo Deus, irmão, não tem como o inimigo impedir o agir de Deus. Então ele se levanta contra nós, para nos matar, para matar a nossa fé, para tentar nos desanimar, para tentar nos impedir, nos atrapalhar, porque a única maneira dele impedir o sonho se realizar, a obra acontecer, o milagre chegar, é parando você, porque ele não pode parar Deus. Então ele vai criar os seus planos, como os irmãos de José. Vamos matar ele, assim a gente acaba com o sonho dele. O único jeito de impedir a obra de Deus na sua vida, irmão, é parando você. Então ele vai fazer o que ele puder para te parar. Você precisa entender isso, porque tem coisas que acontecem, que é obra do inimigo, para parar você, para ver se consegue acabar com o sonho, com a obra que Deus tem, com o plano que Deus tem. Você precisa atentar, porque muitas coisas que acontecem é obra do adversário, para nos parar, para nos impedir de passar por essa porta grande e eficaz que o Senhor abriu. Quando eles viram que eles queriam parar, acabar com o sonho, o único jeito é matando José. Vão parar o José de alguma maneira. Versículo 19, versículo 20, vinde pois agora e matemo-los. Opa, é o 21 já, né, gente? Diz assim: e ouvindo Rubens, livrou das suas mãos e disse: não lhe tiremos a vida. Também lhe disse Rubem: não derrameis sangue, lançai-o nesta cova que está no deserto, e não lanceis mão nele, para livrá-lo da sua mão, e para torná-lo a seu pai. A intenção dos irmãos de José era matá-lo, era acabar com ele,
Mas, irmão, o inimigo até pode fazer alguma coisa, mas não pode fazer tudo. O inimigo não pode fazer tudo o que ele quer. A intenção, a vontade era matar o José, mas o Rubem levantou: não vamos fazer uma coisa dessa não vamos matar, ele é o nosso sangue, ele é o nosso irmão, vamos fazer o seguinte, vamos lançar ele aqui nesta cova. A intenção do Rubem era tentar, irmão, livrar o José, era tentar evitar que eles matassem, porque eles queriam matar o José. Então ele vai ser o instrumento usado para poder livrar o José. Irmão, o inimigo até pode chegar a um certo ponto, mas ele tem limite. Irmão, o inimigo pode até agir de alguma maneira, mas Deus vai livrar. Irmão, Deus sabe, Deus coloca limites. E mais, se Deus permite, irmão, Deus sabe porque Ele permite. Mas claro, com limites. Quando Satanás queria tocar no Jó, Deus falou: olha, vai lá primeiro, poupa ali, não toca nele. Depois, na segunda vez, agora se deixar eu tocar no corpo, pode tocar, mas poupa ali a vida. Que isso, irmão, Deus até permite, mas Deus estabelece limites. O inimigo tem limites, ele não pode, irmão, Deus vai dar o livramento, Deus vai providenciar. Então a intenção era matar, mas o Rubem vai ser tocado ali, não vou matar ele não. Podemos até pegar ele, colocar na cova, mas matar, ninguém vai matar ele não. Irmão, o inimigo tem limites. Deus pode até permitir algumas coisas, mas Deus não permite tudo. O inimigo sabe o limite que ele pode, até onde ele pode, até onde Deus permite. Continua lendo, ele diz mais. Versículo 23. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram a José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia, e tomaram-no e lançaram na cova. Porém a cova estava vazia, não havia água nela. Quando José veio, chegou a eles, o plano maligno já estava formado. Eles então pegam José, e a primeira coisa que eles fazem é tirar a túnica. Não esqueça, a túnica foi o presente do pai. A túnica era um sinal do amor do pai pelo José. E a primeira coisa que eles fazem é tirar a túnica do José. É tentar tirar, irmão, o amor do pai. O inimigo vai tentar tirar esse amor. Não tem como ele tirar o amor, mas ele vai tentar nos convencer que o pai não nos ama. Vai tentar nos convencer, porque se o pai me ama, por que ele me mandou para cá? Se o pai me ama, por que eu estou nesse buraco? Por que eu estou nessa situação? Irmão, o inimigo vai trabalhar para tentar fazer você duvidar do amor de Deus, para tentar fazer você pensar que Deus não ama. Cuidado para você não se deixar enganar. Primeira coisa, vamos tirar a túnica. Era um sinal do amor do pai por ele. E depois que tira a túnica, lança ele dentro do buraco. Não deixa o inimigo tirar a túnica, meu irmão. Não deixe o inimigo enganar você, levando você a pensar que Deus não te ama. Pastor, mas se ele me amasse, por que ele me mandou para cá? Por que eu estou nessa situação? Por que eu estou nessa luta? Meu irmão, não deixe o inimigo tirar a túnica. Não deixe o inimigo tirar esse amor que Deus tem, esse amor que você sabe que Deus tem por você. Você não entende tudo, você não compreende tudo, mas depois você vai entender. Não duvide jamais do amor do Pai. Não deixe o inimigo tirar a tua túnica. Continua lendo, diz mais. Depois assentaram-se a comer pão, e levantaram os olhos, e olharam, e eis que uma companhia de ismaelitas vinha de Gileade, e seus camelos traziam especiarias, bálsamo, mirra, e iam levar isso ao Egito. Então Judá disse aos seus irmãos: que proveito haverá em que matemos o nosso irmão e escondamos a sua morte? Vinde, vendemo-los a estes ismaelitas, e não seja a nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão e nossa carne. E os seus irmãos obedeceram. Então o José estava dentro do buraco, o pensamento ainda era matar, mas eles não podiam, irmão, Deus não permitiu. E aí então o Judá tem uma ideia. Eles veem uma caravana de ismaelita passar, eram vendedores que estavam indo para o Egito, e ele tem uma ideia: vamos fazer o seguinte, não vamos matar o nosso irmão, que não seja a nossa mão sobre ele. Eles queriam que José morresse,
mas que não seja a nossa mão, que seja a mão dos ismaelitas, que ele morra pelas mãos de outra pessoa. Vamos vender ele, vamos ganhar alguma coisa com isso. Eles então entram em um novo acordo agora, já que eles não poderiam matar o José, vamos vender ele, quem sabe ele morre no caminho. Que sejam a mão deles, e vão vender, e obedeceram, e aceitaram, e concordaram. Versículo 28, passando, pois, os mercadores, medianitas, tiraram e alçaram a José da cova, e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José para o Egito. Irmão, venderam José por 20 moedas, eram 10 irmãos, davam 2 moedas de prata para cada um. Quer dizer, irmão, a maldade que eles estavam fazendo para não ganhar quase nada. Irmão, a gente não entende que a maldade dela não vai trazer nada para ela, que o mal dela, ela não vai ganhar. A pessoa está se corrompendo, ela está se vendendo por nada. Que eram 2 moedas de prata, era a vida do José que eles estavam vendendo. Cada um vai ganhar 2 moedas de prata, vão ganhar quase nada. É o que a pessoa às vezes não entende, que ela não vai ganhar nada com essa maldade, com esse pecado, não vai ganhar nada com essa atitude errada. Isso não vai trazer fruto nenhum para você. Mas eles não conseguiam ver isso, irmão, cegos pelo ódio, cegos pela inveja, e a pessoa às vezes fica cega, não consegue ver que o que ela está fazendo não vai trazer lucro nenhum, não vai trazer nada de bom. E assim José é vendido pelos seus irmãos. Eu vou pular um pouquinho, versículo 36, é o último versículo, diz assim: e os medianitas venderam-no no Egito a Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda. José agora, irmão, vai para o Egito. Lá no Egito ele vai ser vendido como escravo a Potifar. José vai morar numa terra longe, distante, de costumes diferentes, longe do seu pai, da sua casa, da sua família. Irmão, Deus deu um sonho a José, e no sonho que Deus deu a José, o José se levantava, o José, irmão, era honrado, o José era exaltado, o José era abençoado. No entanto, olhando para a vida do José, olhando para a situação em que ele estava, irmão, parecia, não era um sonho não, parecia que ele estava vivendo, era um pesadelo. Porque José foi preso pelos seus irmãos, depois vendido por eles, depois o José é vendido como escravo, e as coisas ainda vão piorar para o José, porque além de estar lá como escravo, depois ele vai se tornar um prisioneiro, numa terra estranha. Deus deu um sonho para o José, mas a vida dele, irmão, era um pesadelo, o que ele estava vivendo era um pesadelo. Parece que Deus errou, Deus se enganou. Não, irmão, Deus não erra, Deus não se engana. Às vezes acontece assim também com a gente. Irmão, nós temos promessas de Deus, nós temos palavras de Deus, nós temos sonhos de Deus para nós, para a nossa vida, para a nossa casa. Só que às vezes nós paramos para olhar para a nossa situação, paramos para olhar para a nossa vida, e o que parece, irmão, é que nós estamos vivendo um pesadelo. Em vez da bênção que Deus falou, estamos vivendo a maldição. É isso que parece olhando para a situação que a gente está. No entanto, irmão, não se deixe enganar. Irmão, tudo isso acontece, vamos lá, Isaías capítulo 55. Isaías, tem um motivo, irmão. Tem uma razão do porquê acontecem essas coisas. Pastor, não entendo, Deus falou que ia me abençoar, e pastor, está na maldição, é tão difícil, é tão complicado. Deus deu um sonho para o José, mas o José parece que vivia um pesadelo, era um pesadelo a vida dele, era um sofrimento. José vai parar lá na prisão, num lugar distante, mas isso tem um motivo, irmão, isso tem uma razão. Nós precisamos aprender e conhecer a Deus. Deus não errou, Deus não falhou com José não, Deus não enganou José, Deus não engana ninguém, irmãos. O que Deus me deu, o que Deus me falou, o que Deus me prometeu, é o que Deus quer e vai fazer. Pastor, mas o que eu estou vendo, mas o que eu estou vivendo não é isso, mas porque tem um motivo. Vamos lá, Isaías 55, versículo 8.
Porque os meus pensamentos não são vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e mais alto do que os vossos pensamentos. Irmão, você não entende, você não compreende o caminho de Deus, o plano de Deus para te levar aonde Ele quer que você chegue. Você não entende. Por quê? Porque os pensamentos de Deus são mais altos. Irmão, na nossa cabeça existe uma maneira de alcançar isso. Na nossa cabeça, desta maneira, a gente vai alcançar. Mas Deus é que sabe o caminho certo. Você não vai entender, não vai compreender. Por quê? Porque é mais alto. Pastor, eu estou vivendo, Deus me deu um sonho, e eu estou vivendo um pesadelo. Não, meu irmão, é que para você alcançar o sonho que Deus tem para você, Deus vai te levar por caminhos que você não vai entender. Deus vai te levar por planos que você não vai compreender. Na tua cabeça não vai fazer sentido. O que a pessoa às vezes não entende. Mas por que estou vivendo isso? Deus falou, Deus disse, e Deus é fiel para cumprir a sua palavra. A Bíblia diz mais, versículo 10: porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não torna, mas rega a terra, e a faz produzir, e brotar, e dá semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará para aquilo que enviei. Irmão, a palavra de Deus vai se cumprir, a promessa de Deus, o sonho de Deus vai se realizar. Só que não vai ser exatamente como a gente imagina o caminho, o plano não vai ser como a gente esperava. Porque a intenção de Deus não é só realizar o teu sonho, não é só cumprir esta palavra. Irmão, a intenção de Deus é preparar você para esse sonho, é preparar você para esta promessa. O que Deus faz não é errar, não é falhar. Deus me prometeu um sonho, Deus me deu um sonho, mas eu estou vivendo um pesadelo. Não, Deus está te levando por caminhos mais altos, que você não entende. Porque a intenção de Deus não é apenas realizar um sonho, é preparar você para viver esse sonho. Quando Deus tirou o povo do Egito, Deus prometeu que ia colocar eles numa terra boa e larga, que emanava leite e mel. Mas antes de colocá-lo na terra, Deus atravessou o deserto com aquele povo, para preparar esse povo, para fortalecer esse povo. Irmão, Deus não erra, Deus não falha. Deus realizou ou não realizou o sonho de José? Deus não colocou José por cima, não fez os irmãos, não foi só os irmãos, não, a terra toda se curvou diante de José, porque a palavra que sai da minha boca não voltará vazia, mas se cumprirá, mas prosperará naquilo pela qual eu enviei. Só que Deus não quer apenas realizar o sonho na minha vida, irmão, Deus quer me preparar para esse sonho. Deus quer me preparar para a promessa dEle, Deus quer me preparar para a obra dEle. Então por isso Deus vai me levar por pensamentos, por planos, por caminhos que eu não vou entender. O meu sonho parece que é um pesadelo. Não, irmão, esse pesadelo é apenas o caminho que vai te levar ao sonho que Deus tem para você. Porque Deus não quer só te levar, Deus quer te preparar para isso, que muitos não entendem, que é preparação de Deus. Deus ungiu Davi como rei, ainda um garoto, e Davi enfrentou tanta coisa até ele se tornar rei, porque Deus não queria apenas fazê-lo rei, Deus queria prepará-lo para reinar. Irmão, Deus quer me preparar. Às vezes a situação difícil, a luta que eu estou enfrentando, é Deus me preparando para o sonho que Ele tem para mim. É Deus me preparando para a obra que Ele tem na minha vida. Irmão, a palavra de Deus não vai falhar, a promessa de Deus não falhou com José. Por que vai falhar com você? Não vai falhar. Só que eu preciso entender, Deus está me levando por um caminho mais alto.
Deus está me levando por planos mais altos, que eu não entendo hoje, que eu não compreendo hoje. Mas, irmão, Deus está me preparando. Deus não quer apenas me levar até lá, Deus quer me preparar para quando eu chegar lá. A intenção de Deus é preparar. E para isso, Hebreus capítulo 10. Aos Hebreus, o que precisamos, irmãos, é isso aqui, ó. Aos Hebreus. Deus não falhou, irmão. Pastor, o que eu estou vivendo é um pesadelo. Não, não é pesadelo, é preparação. É Deus me preparando para quando eu chegar. Deus não quer apenas realizar o sonho, a promessa. Deus não quer apenas realizar sua obra. Deus quer me preparar para esta obra. Deus quer preparar você para a sua obra. Deus quer preparar você para os seus planos. Deus quer preparar você para os sonhos que Ele tem. Por isso, irmão, parece que às vezes é um pesadelo. Porque às vezes parece, irmão, que o negócio é terror. Não, irmão, é Deus preparando. Apesar de toda a luta, Deus estava com José o tempo todo. Deus estava preparando ele para o sonho que ele realizou. Irmão, só não estamos entendendo, mas Deus está levando pelos caminhos dele. Deus está nos preparando. A palavra de Deus não volta vazia. A intenção desta palavra é cumprir, ela vai cumprir. Só que Deus quer me preparar para quando Ele cumprir. E aí eu preciso, vamos lá, Hebreus capítulo 10, versículo 36. Hebreus 10, 36. Porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar. Meu irmão, a promessa vai se cumprir, a palavra vai se cumprir. Você precisa ter paciência. Tenha paciência. Irmão, espere em Deus. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e Ele me tirou, e Ele colocou um novo cântico na minha boca. Irmão, nós precisamos de paciência. Quanto mais impaciente você está, é sinal que você ainda está longe. Você não está pronto, você não está preparado. A gente está ansioso, angustiado, desesperado, olhando para a situação. Olha para Deus. Coloca os teus olhos no Senhor. Olha para Deus, meu irmão, porque Deus é fiel para cumprir a sua palavra. Olha para o Senhor. Tenha paciência. Irmão, Deus deu sonho para José. Levou uns 13 anos para esse sonho se realizar. Pastor, mas demora tanto assim? Depende da preparação. Tem uns irmãos que a preparação não demora tanto, mas tem outros que demora mais. Jesus, em 3 anos, a obra estava completa, a salvação estava feita já, a obra consumada, mas alguns demoram mais, precisa de mais preparação, alguns ainda não estão prontos, estão muito ansiosos ainda. Irmão, procure fazer a vontade de Deus. Pastor, eu estou fazendo tudo. Então tenha paciência. Tenha paciência. 37 ele diz: porque ainda um poucozinho de tempo, e o que há de vir virá. Meu irmão, fica na fé. Minha irmã, paciência. Deus não é homem para mentir, e nem filho do homem para se arrepender. Ora, tendo dito Deus, não faria. Agora, irmão, faça a vontade de Deus e tenha paciência, porque a palavra de Deus não voltará vazia. Irmão, Deus realizou o sonho de José, ou Deus realizou o sonho na vida de José. Irmão, Deus vai realizar na tua vida. Tenha paciência. Deus não apenas está te levando a um objetivo, Deus está te preparando para esse objetivo. Se você tiver paciência, irmão, o que há de vir virá e não tardará. Amém? Feche teus olhos em nome de Jesus.